Deus está interessado no seu planejamento. Muitas vezes pensamos que não é bem assim, que a gente faz planos, mas não vale a pena, e sim, vale muito a pena sempre fazer os planos. Eu quero, nesse tempo que eu vou estar aqui contigo, conversando com você, te incentivar a não só fazer um planejamento, mas estabelecer uma cultura, a cultura do reino de Deus para a sua vida, sua família e em todas as áreas da sua vida. Você vê aí que eu tenho algumas expressões interessantes na nossa conversa, o planejamento de vida é algo que precisamos fazer na nossa caminhada, e eu quero aplicar com você as 4 chaves para ouvir a voz de Deus, um treinamento tremendo que nós temos em outro momento, que eu posso compartilhar com você, que tem aí no meu canal do YouTube algumas mensagens. E ouvindo a Deus, ouvindo a voz dele, eu quero lhe incentivar então a estabelecer a cultura do reino de Deus. Pois então, vamos lá. Ah, quem não planeja falhar, né? Quem falha em planejar, planeja falhar. É uma expressão muito interessante. Às vezes eu sei que o planejamento não é coisa para todo mundo fazer, ou que nem todo mundo tem interesse, que é muito trabalhoso, que a gente tem que parar, gastar um tempo para isso. E às vezes nós achamos que planejando com um pouco de pouquinho assim, só no pensamento, sem escrever, a gente vai conseguir as coisas. E muitos conseguem trabalhar a questão do planejamento mais espontâneo. E eu vou incentivar você a fazer um planejamento por escrito, a gastar um pouquinho do seu tempo, a incentivar você a trabalhar essa dinâmica. Para isso, eu quero usar o Provérbios, capítulo 16, o primeiro e o terceiro versículo. O primeiro versículo diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esses dias, conversando com um colega meu, ele disse: não adianta nada fazer planos, né? No final das contas, Deus é que dá o comando e as coisas acontecem conforme Ele quer, e o planejamento nosso não é interessante para Deus. E não é isso que esse texto está falando. Ele continua dizendo ali: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, nossa confiança não está na nossa habilidade, nem no nosso entendimento de como fazer um planejamento. A nossa confiança está em Deus, em confiar a Ele o nosso planejamento. E eu quero aí conversar com você, especialmente nesse primeiro versículo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que ele está dizendo nesse texto aqui? Veja aí. Planejar é uma expressão da sua fé. Assim como você crê, você planeja, você faz o seu planejamento e você se dedica a esse planejamento. Então, o que Deus espera? Que você apresente a Ele o seu discernimento dos seus planos, e como você tem ouvido dele, você vai escrevendo as coisas que Deus está falando com você e você apresenta para Ele esse planejamento. Aí, duas coisas que nos travam. Eu não sei como eu devo de proceder. Bom, nesse ponto Deus entra na conversa e ele agora vai ajudar você a fazer o seu planejamento. Ele agora vai entrar em cena conversando com você e vai lhe orientar no como. Muitas vezes, quando nós planejamos, Deus nos dá coisas que são extraordinárias, que a gente não tem o dinheiro para isso, não tem habilidade, não tem o tempo. Quando a gente confia a Deus no nosso planejamento, ele vai ensinar essas duas coisas. Ele vai nos ensinar como proceder e ele também vai nos mostrar como isso será financiado. Muitas vezes o dinheiro trava, né? Três coisas que nos limitam: o nosso tempo, o dinheiro e as nossas habilidades. Então, quando a gente segue o nosso tempo, o nosso dinheiro e nossas habilidades, a gente vai ver que o nosso planejamento sempre vai ser limitado. Mas quando você apresenta a Deus o seu planejamento, aquilo que você está discernindo da parte dele, ele vai lhe dar o entendimento do como, ele vai lhe dar habilidades e ele vai lhe ensinar como planejar esse processo. Muito bem, todo planejamento começa com uma visão. Eu preciso entender a visão. Aqui você também tem um treinamento específico para isso. Eu quero só aplicar aqui a visão da nossa igreja local, da Comunhão Cristã Shalom, que tem o entendimento, nós queremos ser íntimos do Pai. Viver a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Como é que nós vamos fazer isso? A nossa missão.
seguimos o modelo que é a própria pessoa de Jesus. Então nós temos aí a declaração ser como Jesus e servir como ele, ser como ele, servir como ele. Então nosso foco é buscar essa intimidade que Jesus tinha com seu Pai Celeste e aí caminhar com isso. Quais são os valores que a gente via na pessoa de Jesus e os valores que ele coloca para as nossas vidas? Primeiro, 5 perguntas, né? Se vê as 5 perguntas com que as pessoas lutam e brigam, escrevem. Da onde eu vim, quem eu sou, para que eu vim nesse mundo, para que estou nesse mundo, o que eu sou capaz de fazer e para onde eu estou indo. Então, eu coloquei aqui os 5 valores: Deus é minha fonte, Deus é meu Pai, por isso eu tenho a identidade, eu sou um filho dele. Aí ele me dá o propósito de glorificar a ele em tudo que eu faço, manifestar, né, a glória de Deus por intermédio do meu trabalho e tudo que eu faço. Qual é o meu potencial? Eu posso tudo aquilo que meu pai diz que eu posso. O meu potencial não está no meu conhecimento, meu potencial não está nas minhas capacidades em si. O meu potencial ele vem de Deus, né? Então, tudo que o meu pai diz que eu posso, eu posso fazer. Na identidade, tudo que o meu pai diz que eu sou também. E o meu destino, para onde estou indo, nós normalmente pensamos em termos de local, né? Muitos estão querendo, não vem a hora de ir para o céu, mas chega a hora de morrer, tem medo. O nosso destino não está ligado a um local especificamente, mas naquilo que nós estamos nos tornando. Quando nós conhecemos a Bíblia, você vai ver que Deus está interessado a levar você para a plenitude nele, o pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento da verdade, que você chegue à plenitude nele. Então, esse é o seu destino. Muito bem. Tendo isso, né, eu estou colocando aqui primeiro algumas bases para o planejamento. Nós vamos entrar no propósito do planejamento em si. Quando a gente olha para Jesus, nós vamos ver que o propósito de Jesus e o nosso propósito é cumprir com a vontade do nosso Pai Celeste. Você vê isso na declaração lá de Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então, disse Deus, né? Disse Jesus, no caso: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, Jesus diz assim: eis aqui, eu estou aqui para fazer, ó Deus, a sua vontade. Então, esse é o nosso modelo e nós vivemos para fazer a vontade de Deus, e o nosso planejamento busca esse discernimento da vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em outro lugar, nós encontramos Jesus dizendo assim no Evangelho de João, capítulo 5, em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Aqui é muito interessante que Jesus usou muito a visualização, usou muito a imaginação para perceber o que Deus estava fazendo. Eu sei que é um ponto controverso, mas Jesus ele via o Pai agindo e ele agia de igual forma. Outro texto que ele diz assim: eu só falo o que eu ouço meu Pai falar. Então, quase que tendo um teleprompter diante dele, ele falava e trazia as suas mensagens. A manifestação, o falar de Deus na vida de Jesus, você encontra ela nas palavras e nas próprias ações de Jesus. Então, o nosso modelo para o planejamento é a própria pessoa de Jesus. E aí nós olhamos para essas 8 áreas que você está vendo aqui, 8 áreas que nós podemos trabalhar a nossa vida. E queremos ser saudável, equilibrado, sermos integrais, íntegros, né, em todas essas 8 áreas. Eu coloquei 8 áreas, você podia colocar mais áreas, né? A espiritual, a conjugal, a familiar, o emocional, a igreja, o profissional, o social, o financeiro, e você pode escolher aí outras áreas para a sua vida. Nós queremos alcançar a saúde no nosso planejamento para que a gente possa viver de uma forma saudável em todas essas 8 áreas. Ou você pode também ter o discernimento aqui e ler essas áreas como os nossos papéis. Cada um de nós desenvolve diferentes papéis, como filho, como filha de Deus,
como esposo, esposa, como pai, como filho, na família, né? Consigo mesmo, também é muito importante como é que você trata a si mesmo, Deus considera isso muito importante. Como servo, serva de Deus, como um profissional, como um amigo social ou financeiro. Todas essas 8 áreas, elas precisam de um planejamento específico. Como nós não vamos ter tempo para entrar no detalhe de cada um, senão o nosso vídeo vai muito longo, né? E eu quero dar para você a pergunta, nessas 8 áreas, qual seria a área principal? Então, quando nós estamos falando em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você vai perceber que o primeiro ponto é o mais importante, que vai influenciar todas as nossas 8 áreas. Então, eu vou focar especialmente na questão do filho ou filha de Deus. Muito bem. Tem mais um ponto que eu queria colocar para você. Eu achei muito interessante quando fiz o meu planejamento de vida e encontrei, então, a teoria dos setênios. A vida é dividida em períodos de 7 anos. Você já deve ter encontrado isso na Bíblia, o número 7. Nós temos 7 semanas, aí a cada 7 anos você tem uma dinâmica na palavra de Deus. Quando se fecha 49 anos, entra o 50º ano, que é o ano do jubileu, o ano que todas as coisas são restituídas e resgatadas, né? Eu coloquei aqui, quem estabeleceu essa teoria dos setênios é Rudolf Steiner. Hoje os espiritualistas trabalham mais essas 7 áreas, mas você vai perceber que, biblicamente, elas trazem muitas coisas parecidas. Eu vou deixar aqui também, só por curiosidade, mas se você está entre 21 e 28 anos, o teu planejamento de vida é um. Se você está entre 14 e 21, o teu planejamento é outro. Por outro lado, se você for lá para os 49, 56, ou 59, 63, ou acima de 63, né, dos 65 até o dos 63 até os 70, você vai ver que cada 7 anos há uma ênfase específica, tanto emocional, ênfase de vida distinta. E é muito importante você entender em que período dos 7 você está. Mas, por gentileza, faça aí a sua pesquisa e você vai encontrar aí um bom entendimento sobre isso. Tem um ponto que eu acho muito interessante quando faço planejamento de vida. Eu considero esse texto aqui, que vem do Salmo de Moisés. Moisés tem um salmo na Bíblia, e nesse salmo, entre outras coisas, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, 1, 2, 3, né? Quantos dias você já viveu e quantos dias você vai viver ainda? E essa é uma conta que pode assustar, é uma conta que dá sabedoria, né? A gente alcança um coração sábio. Então, se você pegar a sua idade, eu vou pegar 80 anos, menos 80 anos, quantos anos de vida sobram para a sua vida? Numa situação ideal, né? Então, Moisés, ele fala aqui nos 70, 80, que são anos mais difíceis. Eu tenho até um entendimento que Moisés, ele recebeu o chamado dele aos 80 anos. Por que a vida era difícil ali entre 70 e 80 anos? Porque ele estava fora de propósito. Quando ele entendeu o propósito dele, que era de ser um libertador e salvar o seu povo da escravidão, ele viveu mais 40 anos, chegou a 120 anos com bela saúde, vigoroso. Então há um segredo nisso também. Quando você vive o seu propósito, você vive com intensidade, e mesmo que alcançando uma idade de 80 anos, você pode começar a fazer planejamentos extraordinários para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, quando você percebe, se você tem 50 anos e calcula até 80 anos com vigor, o que acontece? Você tem diante de você 30 anos, já passou da metade da sua vida. Se você tem 40 anos, você tem mais 40 diante de você. Então você vai começar a pensar e a calcular melhor os seus dias e não perdê-los, não gastá-los em coisas que não trazem o fruto para você. Esse entendimento, esse ponto aqui nos ajuda bastante a fazer o nosso planejamento de vida. Outro ponto que acho que é o último ponto que eu tenho aqui em relação aos preparativos para nós fazermos um planejamento,
Nós precisamos estabelecer processos, ou podemos chamar também de sistemas, ou chamar de cultura. Quando Deus criou Adão, ele deu uma tarefa para Adão específica, ele disse assim, colocou no jardim e disse para ele duas coisas: você cultiva e você guarda esse jardim. Quando nós aplicamos o jardim da nossa vida, ele precisa ser cultivado e ele precisa ser protegido, guardado. O que isso tem a ver com o planejamento? O que nós buscamos na nossa vida não é simplesmente fazer coisas, colocar metas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e colocar uma tarefa atrás de outra tarefa. O que nós estamos atrás é de estabelecer uma cultura, de estabelecermos processos no nosso dia a dia para nos tornarmos aquilo que Deus estabeleceu para a gente ser, para que nós possamos cumprir com o propósito dele na nossa vida e cumprir com a nossa jornada e chegar ao ponto de, assim como Jesus, ele chegou e diz: ó, completei o que tinha que completar, completei a minha carreira. Em 3 anos, em atividade específica, ele completou a carreira. E quando nós temos o nosso planejamento de vida, nós precisamos entender essa dinâmica de cultivar, porque são pequenas coisas que nós vamos fazendo no dia a dia para alcançar o resultado desejado. Se você só focar no resultado desejado e não perceber os sistemas que você precisa construir, os seus hábitos, né? A cultura de vida, o seu estilo de vida, são palavras que são intercambiáveis aqui, você não vai alcançar as metas. Então, você tem as suas metas, mas para alcançar as metas eu preciso estabelecer uma cultura para que essas metas, esses alvos sejam alcançados. Muito bem, vamos entrar então agora no planejamento de vida mesmo, estabelecendo aí a cultura do reino de Deus. Como lhe falei, nós vamos basear o nosso planejamento nas 4 chaves. As 4 chaves estão aí. Ouvir a voz de Deus é tão simples quanto se aquietar, fixar os olhos em Jesus, discernir os pensamentos espontâneos e escrevê-los. Então, eu vou entrar numa prática contigo aqui na questão do aquietar-se, que é o ponto mais difícil para a maioria de nós. Fixar os olhos em Jesus é o ponto mais polêmico, a dificuldade que às vezes temos com a mentalização, com a imaginação, com a visualização. Parece que são coisas que não pertencem à vida cristã, mas a imaginação é um dom de Deus na sua vida, a capacidade de viver, de antever algo, algo que você usa constantemente. O discernir os pensamentos espontâneos, muitas vezes aqui é o ponto mais controverso, no sentido assim, como discernir os meus pensamentos e os pensamentos de Deus, às vezes eles se confundem, e isso é o mais simples de ser resolvido, e eu escrever, que então é a prática que você pega e anota todas as coisas. Eu vou trabalhar, usar essas 4 chaves no planejamento, mas não vou conseguir me deter a essas 4 chaves. Aí eu tenho um treinamento específico nessa área aí. Muito bem, eu escolhi então a área da saúde espiritual, ou o papel como filho, filha de Deus, como ponto principal. A partir desse ponto, eu entendendo esse ponto, as outras coisas, né, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida, e as outras coisas vão se alinhando, né, vão ser acrescentadas, elas entram como que num processo natural. É como plantar uma árvore, se coloca ela ali, você planta a semente e ela naturalmente ela produz. E você não entende. Muitas coisas na nossa vida é assim, quando se busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas elas vão se alinhando, elas vão se entrando num processo natural em nossas vidas. Então, a área principal a ser tratada é a área da saúde espiritual, como nosso papel de filho de Deus. Muito bem. Primeiro ponto, aquietar-se. Para que eu possa fazer um planejamento adequado, eu preciso me aquietar. E eu coloquei aqui 2 palavras-chave para você: o entregar e o confiar. Como eu falei, esse é o ponto mais difícil para as pessoas. Eu preciso entregar as minhas decepções, entregar as minhas expectativas diante de Deus, entregar os meus medos, entregar até palavras que às vezes eu coloquei que me estão limitando hoje. Eu preciso entregar todas as coisas que de alguma forma estão no caminho, as coisas ruins e também as coisas boas. Eu preciso entregar tudo diante de Deus, apresentar a Deus
como um sacrifício vivo, agradável a Deus, santo a Deus, consagrado totalmente a Ele. Então, aquietar-se tem a ver, em primeiro lugar, a fazer isso. O segundo ponto no aquietar-se é dizer, confiar em Deus, né? Você conhece o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele vai acrescentar na sua vida. Então, quando nós entramos no planejamento, nós entregamos a Deus e declaramos a nossa confiança. Deus, eu confio que o Senhor vai me guiar agora, o Senhor vai me inspirar, o Senhor vai me dar entendimento, o Senhor vai me dar clareza, o Senhor vai falar comigo. Muito bem. Aí o segundo passo é eu fixo os meus olhos em Jesus. E aqui é um ponto interessante que Deus trabalha com sementes. Ele nos dá um desejo. E o desejo eu considero como o despertar da vontade de Deus na nossa vida. E quando eu fixo meus olhos em Jesus, no planejamento, como filho de Deus, que eu estou olhando para essa área da minha saúde espiritual, quais são os desejos de Deus, que Deus coloca no meu coração? O que Ele quer que eu seja? Antes que o faça, né? Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. O que é que Ele quer que eu seja? Qual é o versículo bíblico que me vem à lembrança? Qual o pensamento que ele vem à lembrança? Esses dias eu estava me lembrando, nesse contexto aqui, de um versículo de Atos 10, 38, que diz assim, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Eu comecei a meditar sobre esse texto. Aqui entra também a imaginação. Quando vem o desejo, você logo começa a imaginar como Deus quer que eu seja. O que Ele tem preparado para a minha vida? Logo vem imagens, vem lembranças de um quarto. Quando você vai buscar a Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, se aquiete diante dele. Vem a imaginação de você olhar um pôr do sol e entender e reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Você vai percebendo o favor, o agir de Deus na sua vida. E aí começam os pensamentos espontâneos. Eu estou falando aqui das 4 chaves, mas elas acontecem em quase que uma velocidade de luz, né? A velocidade do pensamento, a velocidade de uma imaginação. E o aquietar-se talvez leve um pouquinho mais de tempo, mas quando você fixa os seus olhos em Jesus, nós entramos numa velocidade muito grande. Por uma questão didática, eu entro um pouquinho mais devagar no assunto, né? Então, quando eu entro no terceiro passo, que são os pensamentos espontâneos, eu começo a perceber o que o Senhor espera de mim, como Ele quer que eu seja, como posso crescer espiritualmente na minha comunhão com meu Pai Celeste. Quais são as coisas que me vêm à mente? Aqui vem as perguntas, o como, o quando, Ele vai me dando entendimento, pensamentos daquilo que Ele quer gerar na minha vida, de sermos ungidos com o Espírito Santo, sermos ungidos com o poder de Deus, para que Ele possa agir na nossa vida, na nossa comunhão de uma forma especial. Eu fixo os meus olhos nele, então, e eu me pergunto como Ele me vê. E aqui vem uma palavra rema, uma palavra que procede da boca de Deus, que Ele falou para o seu próprio Filho, Jesus, né? Este é o meu Filho amado em quem tenho o meu prazer. E um dia, meditando nesse texto, parece que esse texto ele se virou para mim como se Deus estivesse falando para comigo pessoalmente. Eu fiquei um tanto resistente, não querendo aceitar, mas essa palavra começou a vir assim como que cada vez mais forte para a minha vida. Você é um filho amado, eu tenho prazer na sua vida. E até o momento que eu capitulei e aceitei essa palavra, diz, eu sou um filho amado. Mas a próxima palavra que ele diz, eu tenho prazer na sua vida, eu comecei a argumentar comigo mesmo, dizendo, Deus, mas o Senhor sabe dos meus pensamentos, das lutas que eu tenho, das dificuldades que eu enfrento comigo mesmo, nos meus relacionamentos, como é que o Senhor pode ter prazer? E Deus, antes que Ele faça, mude alguma coisa, Ele quer que a gente entenda a nossa identidade, que eu sou um filho amado, que Ele tem prazer na minha vida. A partir dessa identidade, que eu sei quem eu sou, eu vou começar a perceber as coisas que eu preciso escrever. E aqui eu coloquei para você uma declaração profética. O que é uma declaração profética? É basicamente o que nós encontramos lá em Romanos 10, 9 e 10,
Quando eu creio no meu coração e confesso a minha boca, eu obtenho a salvação. Nós normalmente aplicamos isso somente à nossa salvação em Jesus. Crer que ele ressuscitou dentre os mortos e crer no nome dele. E realmente isso que acontece, eu obtenho a salvação. Mas a salvação ela vai muito além no nosso dia a dia. Quando entra no nosso dia a dia, nós podemos chamar também de soluções. Quando eu creio e concordo no meu coração que eu sou amado, e com a minha boca eu começo a confessar, eu sou amado, eu sou profundamente amado pelo meu Pai, o que acontece? Vem a transformação de vida e aí, como eu coloco a pergunta ali, como meu Pai Celeste me vê no relacionamento com Ele, você vai perceber que ele lhe vê como um filho, como uma filha que ele tem muito prazer, que ele ama. Eu tenho colocado aí para mim 3 frases, né? Eu sou profundamente amado, eu sou abundantemente abençoado, eu sou altamente favorecido. Por questão própria? Não. Somente pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E eu concordo com o coração e eu confesso com a minha boca e começo a experimentar isso na minha vida. E a minha declaração de sucesso, se você quiser colocar uma declaração de sucesso para a sua saúde espiritual, é: o Senhor é comigo, por isso eu sou bem-sucedido. Ou posso colocar assim: o sucesso na saúde espiritual é conhecer o coração do nosso Pai Celeste e viver em comunhão com Ele em todos os momentos da minha vida. Reconhecê-lo em todos os caminhos, reconhecê-lo em todos os pensamentos, reconhecer a presença ao falar dele na minha vida. Isso é algo extraordinário e é um presente da parte de Deus. Quando essas coisas estão estabelecidas em primeiro lugar, o que acontece agora? Eu entro na quarta fase das 4 chaves, eu começo a escrever. Você percebe que isso tudo leva um determinado tempo e também não acontece tão quadradinho, né? É muito espontâneo todo o processo da comunhão com Deus. Então, quando eu começo a escrever, eu já estou desde os primeiros instantes ali, eu estou escrevendo, entregando para Deus, eu estou fixando meus olhos em Jesus, pensando, fixando o meu pensamento nele, minha imaginação nele, vendo ele junto a mim, e aí eu começo a ouvir as tempestades de ideias, né? Os pensamentos espontâneos, eles vêm de uma forma muito intensa. A Bíblia chama isso do fluir, né? Quando Jesus fala lá em João 7, do seu interior começam a fluir rios de água viva, são os pensamentos, né? Palavras de vida começam a fluir do seu interior, e esse fluir, ele assim, ele é um fluir mesmo, não é algo que você consegue, ele simplesmente começa a aparecer e está ali presente na sua vida. Então, comece a escrever, mesmo que você escreva em palavras, articule um pouquinho a lembrança das coisas que Deus está te dizendo, os pensamentos que Ele está surgindo, para depois então você organizar. Eu vou colocar aqui para você de uma forma organizada, eu separei 5 pontos, que eu coloco assim como planejamento pessoal meu, uma cultura pessoal minha, que eu tenho desenvolvido comigo, com minha família, com os discípulos que me acompanham, eles têm desenvolvido essa dinâmica. Então vamos lá, eu comecei a escrever. Então, primeiro, desenvolver o meu devocional todas as manhãs. O que me motiva é buscar a intimidade com o nosso Pai Celeste. Então, quais são os passos? Qual é a cultura que eu vou gerar? Então, eu quero separar um tempo para ler um capítulo e ler esse capítulo 3 vezes por dia e meditar em um versículo desse capítulo por dia. Então eu leio um capítulo, leio ele repetidas vezes, 3 vezes, e vou buscando um versículo, o entendimento desse versículo, um versículo que me salte aos olhos, que eu percebo que é o falar de Deus comigo. O que acontece quando eu faço esse processo? A minha meta de ler a Bíblia todo ano, ela se cumpre. Quer dizer, eu lendo 3 vezes, eu leio toda a Bíblia em 3 anos e 3 meses, lendo um capítulo por dia e separando um versículo que eu vou meditar nele. Então, no final do ano, eu tenho 365 versículos que eu meditei, e no final de 3 anos e 3
meses eu concluí a leitura da Bíblia. Se eu ainda pegar 3 versões de Bíblias, de traduções distintas, o que acontece? Eu li 3 Bíblias em 3 anos. E isso é muito precioso, é uma conquista tremenda. Muitos, quando aplico assim, eu vou ler a Bíblia toda nesse ano, começam no ânimo, 1, 2, 3 dias, falhou um dia, você já tem o dobro de versículos, 4, 5 versículos, daí vira 8, vira 10 versículos, e muitos se perdem no caminho, desanimam no processo, dizem, eu não consigo mesmo. E um capítulo por dia não é tanto assim, né? Em 10, 15 minutos você consegue fazer essa leitura e começa a escrever, né? E eu escrevo, então, esse um versículo que eu ouço da parte de Deus no meu diário. Eu pego, então, a minha Bíblia, eu pego simplesmente aqui um caderno que eu tenho, né? E é um caderno simples, e eu não gosto do espiral, então eu uso esse aqui e escrevo aqui os meus devocionais. Se você abrir eles, né, você vai encontrar aqui, deixa eu colocar essa tela, você vai encontrar aqui as coisas que eu escrevo. Eu copio o versículo e aquilo que Deus está falando comigo, eu coloco, eu escrevo a minha oração para com Ele também. Depois disso, o que eu faço? Eu oro e tomo um tempo para orar a Deus em relação a situações específicas. Eu posso seguir o exemplo do Pai Nosso. Se eu pegar ali cada ponto e orar 5 minutos em cada ponto, eu vou ficar orando 1 hora. Se eu pegar o exemplo da oração do tabernáculo de Moisés e permanecer 5 minutos em cada um dos pontos, eu vou ficar também orando 1 hora. E se eu pegar os 10 mandamentos e orar eles, e tomar tempo para orar esse capítulo, eu vou ficar também orando quase que 1 hora com isso, né? Eu tenho pessoas específicas que eu oro, então eu pego esse cartão aqui e começo a ler. Eu oro aqui pelo meu pastor, eu oro pelo meu amigo pastor, eu oro pelo pastor da nossa igreja, eu oro pelos pastores que eu dou um acompanhamento. Eu tenho os seus nomes, tenho o nome das suas famílias, e eu separo um tempo para orar por eles a cada manhã. Então, às vezes eu mudo, pego esse, pego aquilo, pego um outro modelo. Tenho vários modelos que eu vou seguindo para não ficar na mesmice, né? Sempre fazer um pouquinho diferente a cada dia. E isso tem sido muito precioso. Posso cobrir muitas áreas em oração na minha caminhada. Muito bem, seguindo aqui, então eu desenvolvo o meu devocional, o meu tempo com Deus aqui dessa forma, e busco a intimidade com Deus, ouço da parte dele como ele quer que eu ore. Um segundo ponto é crescer em minha comunhão com Deus, no meu dia a dia, no meu diário, assim. Então, o primeiro ponto eu coloco ali a adoração. Eu quero aprender a adorar a Deus, a sua pessoa, nas situações que não sei como agir. Isto é, quero reconhecer a Deus sobre as situações e pessoas. Muitas vezes você entra numa situação que você não sabe como responder, ou até uma ofensa, ou até uma resposta, a pessoa pede uma oração, ou ela lhe conta um problema. Eu não tenho a solução, eu não preciso ter a solução, mas eu sei quem tem. E a Bíblia diz: reconhece a Ele em todo problema. Então, a minha primeira reação em qualquer coisa que eu venha a fazer, eu quero cultivar esse entendimento de adorar a Deus e declarar simplesmente: Jesus é o Senhor dessa situação. E eu adoro a Ele como aquele que vai dar a solução que nós precisamos. Então, isso me fortalece na minha comunhão. Eu quero ter uma vigília mensal de separar aí de umas 3 horas para oração, uma vez no mês, e você pode fazer isso, né? Uma vigília normalmente ela tem 3 horas, então separa aí 3 horas para isso, uma vez no mês. Ser grato em tudo por tudo. Eu coloquei por um bom tempo no meu celular horários específicos, né? Às 9 da manhã, meio-dia, às 15 horas, às 18 horas, com momentos específicos de gratidão. Pela manhã, agradecendo pela vida, na hora do almoço, agradecendo pela minha família, às 3 da tarde, agradecendo pela salvação em Cristo Jesus, às 18 horas, agradecendo pela igreja e também abençoando a nação de Israel.
E um quarto ponto aqui, que é algo que eu quero cultivar, é quando eu vou ao trabalho, eu quero fazê-lo em oração. Não sei como é que é a sua doutrina, o seu ensino, mas eu creio na oração em línguas e eu creio naquilo que Paulo diz, que ele orava mais em línguas que todos os outros. E eu quero orar 40 dias, 40 dias, 40 minutos por dia em línguas. Como é que eu faço isso? Então, quando eu faço uma caminhada de 10 minutos para o meu escritório, eu separo 4 vezes manhã, eu vou, né, eu volto, faço isso 2 vezes ao dia, então tenho aí 40 minutos. Ou se eu entro no meu carro, eu posso começar a orar em línguas. Ou quando eu vou tomar banho, eu vou lá, glorifico a Deus, canto, posso cantar, né? E orar em línguas. Ou quando eu quero resolver uma questão, em primeira coisa, eu cultivo falar em línguas, porque quando eu oro em línguas, eu oro bem, e quando eu oro em línguas, eu estou orando os mistérios de Deus, né? Aí também tem um treinamento específico para você sobre esta área. Então, na minha comunhão com Deus, no meu dia a dia, eu coloquei aí essas 4 coisas. São como que gatilhos, hábitos, né, que eu quero gerar para alcançar a intimidade com Deus. Muito bem, o terceiro é quero escrever num diário a dinâmica das 4 chaves para ouvir a voz de Deus em relação ao meu trabalho. Então, quando eu chego no meu escritório, o que eu quero fazer? A primeira coisa que eu abro o meu computador não é verificar os e-mails, mas é perguntar a Deus: Deus, eu entrego para o Senhor aqui os meus planejamentos, eu entrego toda a minha agenda, olho a agenda, entrego ela para Deus e peço o entendimento da parte do Senhor. Como é que eu vou tratar com essa pessoa? Como é que eu vou resolver essa questão? Primeira coisa, eu busco ouvir a Deus no meu trabalho e a partir de então eu entro na minha agenda, nas atividades que estão colocadas ali. O ideal seria se eu pudesse, no final do dia, reler o que eu escrevi ou no próximo dia que eu chego, antes de olhar para o dia, reler o que foi o dia anterior, colocar os meus planos, minhas metas diante de Deus e pedir a inspiração e entendimento da parte dele. Muito bem. O quarto, eu quero crescer no louvor. Quero ser, e aí eu coloco um alvo, quero ser intenso e expressivo de todo o meu coração em meu louvor a Deus. Então, como é que eu faço, transformo isso numa meta, numa cultura, num hábito? Então, em cada culto que eu vou, em cada celebração onde eu estiver, eu quero louvar a Deus com toda a energia. Então, eu vou lá, pego aquela música e começo a orar e começo a agradecer. Não preciso que o líder do louvor me incentive a levantar as minhas mãos, a orar, a cantar. Eu já venho decidido de casa, né? E como é que eu faço então? Eu aplico ali como é que é para amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Então eu quero fazer isso com todo o coração, estar junto naquele canto, com toda a minha alma, toda a minha expressão de vida, com todas as minhas emoções, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E aí você tem até o acróstico café. Eu quero me entregar de todo o coração no meu louvor. Eu não quero ficar louvando com a mão no bolso, eu não quero ficar louvando com a mão cruzada. Eu quero louvar a Deus com todo o meu coração. Eu não vou lá para cantar uma música, eu vou lá para adorar a Deus. Então, quando eu entro nisso, eu vou para o culto, já tenho isso decidido, né? Eu já tenho como gerado uma cultura dentro de mim para que quando eu estou ali eu possa fazer isso. E a segunda coisa que eu coloco aqui no meu louvor, eu quero ouvir a Deus e receber dele durante o louvor. Enquanto eu louvo, quero estar atento às imagens, quero estar atento ao falar dele no meu coração. Às vezes ele me orienta a me ajoelhar, às vezes ele me orienta a levantar as mãos, às vezes ele me dá uma visão daquilo que ele está fazendo na minha vida, às vezes ele está me dando uma palavra para entregar para alguém, abençoar a vida de alguém. Então eu quero estar ativo, prestando atenção em ouvir a voz de Deus. E um quinto, que eu considero muito importante, tem a ver com dinheiro. Eu quero usar o dinheiro para adoração, né? Então, eu quero entregar fielmente e com alegria as primícias, dízimos e ofertas à minha cobertura ministerial. Então, eu quero entregar a primícia e o dízimo. Como é que eu faço esse passo? No próximo domingo do recebimento das minhas entradas. Então, o que eu recebi naquela semana, eu quero entregar
diante de Deus no próximo domingo. Então eu anoto lá, faço o cálculo e antes de chegar no culto eu já tenho isso separado e preparado. Também em relação às ofertas, eu quero aumentar o valor mínimo a cada semestre. Eu não quero ficar ali fixo em um valor que eu dou a vida toda, 10 anos, dando R$ 10 e achando que eu já estou dando muito. Não, eu quero crescer todo dia um pouquinho mais, né? Então hoje eu oferto ali, eu tenho a minha nota básica é R$ 50. Então eu pego os R$ 50 e me preparo para ofertar já, né, nas minhas ofertas. Se eu vou em 2 cultos, eu separo em 2 valores e eu oferto ele assim. Então eu não fico lá, chego no culto pensando, será quanto que eu vou? Agora, puxa, chegou a hora da oferta, não sei quanto é que eu vou dar. Já venho com isso decidido, porque é o momento de eu mostrar a Deus o meu coração. Quando você trata com dinheiro, o dinheiro é o único que pode dividir o coração do ser humano, não é verdade? Então, quando eu quero adorar a Deus e estar íntimo com Ele, eu quero ter essa questão do dinheiro resolvido, que tenho Ele em primeiro lugar e levo o dinheiro para o altar de Deus, sacrifico Ele ali e declaro: o Senhor é meu supridor e a minha confiança está no Senhor e não nesse dinheiro. Muito bem, aí você tem as 5 áreas. O que que agora eu faço com essas 5 áreas? Eu preciso agendar, né? Então, todo esse planejamento precisa ser colocado na minha agenda para ser ativado. Eu estabeleço uma rotina matinal, o tempo que eu preciso para ouvir a Deus, de ler a palavra de Deus. Talvez eu tenha que levantar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais cedo também, ter uma rotina para dormir. Você sabe que você não pode acordar e já sair correndo para o trabalho, né? Isso, o seu dia fica muito ruim assim. Então, estabeleça uma rotina matinal, aí vale um outro treinamento, né? Uma rotina para dormir também é um treinamento específico que você precisa estabelecer essas suas rotinas para que você tenha um bom sono, né? Um sono reparador e também quando se levanta de manhã estar bem em paz. Depois você, no seu planejamento, você planeja o seu dia ideal, né? Como é que eu faço isso? Você organiza a agenda do seu dia, coloca, né, numa grade ali das 6 da manhã ou das 7 da manhã até o seu horário de dormir, você planeja, vai lá para o seu planejamento de acordar e dormir, o começo e o fim, e aí você avalia o que realmente é possível executar naquilo que você se planejou. Então, à medida que você vai seguindo nas outras áreas, nos seus outros papéis, você vai colocando ali na agenda e você vai vendo que vai ficando pesado demais ou não naquele um dia, né? E você pode usar aí a agenda do Google, tem outras coisas que você pode usar, né? Os casais, quando pegam a agenda Google, tem a agenda compartilhada, o que acontece? Um sabe o que está acontecendo na vida do outro e pode acompanhar, né, onde está meu esposo e minha esposa nesse momento, no seu planejamento. E você pode pedir também para compartilhar a agenda da sua igreja, se ela usa a agenda Google ou uma outra agenda, para que você também possa estar verificando sempre no seu planejamento do seu dia a dia. Depois que planejou o seu dia ideal, né, você planeja a sua semana ideal. E aí você pega lá uma folha de papel, você pode pegar, se dividir em 7 áreas, divide em 7 colunas, né, em sete linhas, e você organiza a sua agenda ideal para a sua semana, né? Aí você avalia realmente o que é possível executar dentro do seu planejamento e você talvez tenha que revisar as metas, porque elas talvez ficaram muito pesadas. E você agenda uma avaliação semanal de como você vai estar avançando, né? Talvez você faça isso num domingo de manhã, domingo à noite, ou no sábado, não sei quando você consegue separar uma hora para que você faça o seu planejamento. Eu, inclusive, incentivo você a fazer o seu planejamento semanal junto com o seu cônjuge, com a sua família, com seus pais, para cada um saber os seus desafios daquela semana. Isso é muito saudável, a gente se prepara melhor, ora melhor um pelo outro, quando a gente já planeja juntos a semana, né? Separa um dia na semana para fazer o seu planejamento. E aí entra um outro ponto que é uma avaliação trimestral, também colocar na sua agenda, a cada 3 meses, a separar um dia, né? Ou uma manhã, quanto tempo você consegue separar, né? Para você fazer uma avaliação geral de todas as áreas da sua vida, para você saber como é que você está se saindo nesse trimestre, né?
E aí talvez você que tenha a possibilidade, programar um Dream Day, é um dia dos sonhos, né? Que você separa, talvez até para jejuar, para ter um tempo com Deus, ou para fazer uma breve viagem com a sua família, que você possa separar um tempo significativo, né? De um dia, uma manhã, de você estar revisando todo o seu planejamento. Se não fizer essa revisão, o que acontece? Cai no esquecimento, cai na gaveta e dali um ano se vai refazer, né? E não é o saudável. Você tem então aí, a partir de agora, você pode usar essa dinâmica das 4 chaves e começar a trabalhar a questão das 4 chaves como o cônjuge, como a sua família, consigo mesmo, como servo de Deus, como profissional, como amigo, como na área financeira, e gastar um tempo. Poxa, pastor, mas vai demorar muito tempo para fazer isso. Verdade, todo planejamento toma tempo. Uma vez feito esse planejamento, a subsequência dos seus planejamentos vai ser mais fácil. Uma vez que você levantou tudo isso e colocou no papel, você vai perceber que a sequência se torna cada vez mais fácil e vai se aperfeiçoando, né? Então, quero te incentivar a ser corajoso, a ser corajosa e a fazer fazer o seu planejamento. E concluindo, então, eu quero deixar para você esse texto aqui de Provérbios 16, versículo 1: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Faça os seus planos e Deus vai lhe ensinar o como, vai lhe ensinar como financiar as coisas, vai lhe inspirar em todo o processo. E aí você confia nele, todo o seu planejamento. E os teus desígnios, quer dizer, os teus propósitos serão estabelecidos. A vontade de Deus vai ser estabelecida na sua vida. Muito obrigado por acompanhar. Se esse vídeo foi de utilidade, por gentileza, curta, compartilha, se inscreva no canal, coloca lá o sininho para que nós possamos aí manter o nosso contato e podemos assim trabalhar juntos em nossa caminhada. Creio que vai ser algo muito importante para você e você poder aí compartilhar, curtir e abençoar assim o nosso trabalho para que a gente possa abençoar mais pessoas. Um forte abraço, muito obrigado por esse tempo junto conosco aqui.